Neste vídeo vamos construir do princípio ao fim um jogo muito habitualmente construído em JavaScript, mas que eu vou fazer aqui em PHP puro. Isso chama-se Tic-Tac-Toe, também conhecido como 3 em linha e conhecido por muitos outros nomes. E é muito simples. Neste caso nós temos um formulário onde nós vamos colocar aqui os nomes de dois jogadores, o jogador A e o jogador B. Quando clicamos em iniciar o jogo, nós vamos ter então aqui o título do jogo, vamos ter aqui o jogo número 1, porque podemos ter várias partidas, vários jogos seguidos. Temos o jogador A e o jogador B com o número total de vitórias alcançadas. E temos aqui um botão para reiniciar. Já percebeste qual é o jogo? Basicamente começa o jogador A porque tem ali as letras amarelo e ele vai poder colocar um símbolo. O jogador A joga sempre com o X. O jogador B é o jogador seguinte, vai poder colocar então aqui um outro símbolo e o jogo vai alternando entre cada um dos jogadores, até que cada um consiga fazer uma sequência de 3 elementos visuais em linha. Isto significa que se eu colocar aqui e se eu colocar agora aqui em baixo, vai aparecer aqui próximo jogo, o vencedor foi o A e podemos reiniciar para voltar à página inicial ou então passar ao jogo seguinte, sendo que o jogador A passou a ter uma vitória. Quando clicamos aqui, voltamos a jogar e neste caso passamos ao jogo 2. O principal objetivo deste exercício que vais assistir ao longo deste vídeo não é propriamente construir um jogo em PHP, mas sim ficar a entender um conjunto de lógicas que tu podes depois adaptar ao desenvolvimento de outros projetos que venhas a fazer com o PHP. Vamos dar então início ao desenvolvimento deste projeto completo. Mais uma vez está disponível no meu repositório do GitHub, neste caso em sys4soft /jogo_php02. Eu vou inclusive aqui aproveitar também este texto que aqui está para depois poder criar a pasta do meu projeto e é importante que tenhas acesso então a este repositório, nomeadamente pelo facto de teres ali disponível os teus assets. Neste caso estamos a falar das imagens que vamos utilizar neste jogo. Vamos então regressar aqui, abrir aqui o nosso Visual Studio Code, vou fazer aqui um Open Folder. No Open Folder vou dentro da pasta onde eu estou a criar estes projetos, vou criar uma nova pasta chamada Jogo PHP 02. Vamos abrir esta pasta e vamos começar então a criar aqui a estrutura para o nosso jogo. Neste caso eu vou ter aqui duas pastas, uma chamada Assets, dentro da qual eu vou colocar as minhas imagens, outra chamada Ink. Ora, dentro da pasta do Assets eu vou ainda colocar a pasta Images e vamos colocar uma outra chamada CSS. Dentro da pasta do CSS eu vou criar um fecheiro main.css. Vou colocar aqui apenas um comentário, main.css. A pasta das imagens, já vamos lá colocar as imagens. Dentro da pasta do Ink nós vamos ter um footer.php e vamos ter aqui o footer.php e vamos ter ainda um header.php. Aqui basicamente o que nós vamos fazer é criar aquela estrutura inicial que nos permite ter o HTML, o início e o fim do HTML. E aqui fora de todas estas pastas nós vamos ter então o nosso index.php, por onde vai passar toda a lógica de código do nosso jogo, neste exercício completo. Então nós vamos fazer aqui o seguinte. Vamos primeiro fazer um start session. Vamos dar início à sessão, session start, porque todas as informações que nós vamos ter aqui neste fluxo de jogo vão passar pela sessão. Depois vamos definir aqui uma variável de controle, neste caso uma constante, define control variable. Então vou colocar aqui define control e aqui vamos colocar um true. Ora, isto vai obrigar então a que todos os scripts que eu criar tenham que passar obrigatoriamente pelo index.php. Se eu tentar aceder a eles, não vou conseguir fazê-lo de forma direta, porque vai aparecer um erro. Agora, o que eu vou definir aqui são as rotas. Define routes. Neste caso, eu vou colocar aqui que route vai ser igual e o sistema vai avaliar se na query string existe uma variável chamada route. Ora, se ela não existir, a variável vai passar a ter o nome start. Ora, isto vai me permitir então definir já as rotas. E as rotas vão servir para definir qual é o script que vai ser importado para o interior da minha estrutura. Então eu vou colocar aqui uma variável script que vai ser igual a null. E vamos criar aqui uma estrutura switch. Nesta estrutura switch nós vamos ter aqui então um route. Ele vai avaliar o route e poderemos ter as seguintes. Vamos colocar para já esta, o start. Se aqui a rota for o start, o script vai ser igual a start.php.
Vamos colocar aqui com aspas simples. Não há qualquer problema de colocar com umas ou com outras, mas eu prefiro assim. Aqui vamos ter o game, que é o script dentro do qual vai acontecer a nossa regra de negócio do jogo. E depois, eventualmente, vamos ter aqui mais algumas estruturas, ok? Não sei se depois iremos apagá-las, depois iremos ver isso. Vamos colocar aqui também o end, isto é, o final do jogo. Eu vou colocar aqui um end. E aqui vamos colocar o seguinte. Vamos colocar aqui, no caso de não existir nenhuma das rotas anteriormente indicadas, nós vamos para o default. E o default vai dizer que o script vai ser igual a um fecheiro 404.php. Vamos ver se depois vamos implementar aqui este end e o 404, eventualmente não iremos fazê-lo, mas de qualquer das formas ficam aqui. Bom, agora vamos apresentar aqui a view. De acordo com a rota nós vamos ter aqui um require, e neste require nós vamos ter na pasta inc o header.php, isto é, o início do nosso HTML vai lá estar, da mesma forma que o footer também. Aqui pelo meio, o que é que nós vamos ter? A importação do script. Ora, vai ser o start.php ou o game.php, etc. Vai ser incorporado aqui. Então vamos começar por criar aqui este header. Ora, dentro do inc, no header, nós vamos colocar aqui uma estrutura básica de HTML. Vamos, no entanto, aqui impedir que possa haver acesso direto aqui a este header. Então, para isso, eu vou colocar aqui um bloco de PHP e vou dizer defined, ok, control, or die. Vamos colocar aqui or die. E o die vai dizer acesso negado. Bom, basicamente, só estamos aqui a dizer o seguinte. Se não existir uma constante chamada control, então termina a execução deste script. Aqui vamos mudar para PT. Aqui vamos colocar o tic-tac-toe, que é o nome do jogo mais conhecido assim em inglês. E agora vamos importar aqui um link de CSS para o nosso main.css. Aqui, então vamos fazer aqui assets, barra main, ou melhor, barra CSS, barra main. Mas antes disto eu quero colocar aqui o meu Bootstrap. Então eu vou abrir aqui o Bootstrap, vamos colocar aqui o Get Bootstrap. E aqui na área logo inicial da página eu vou copiar apenas a parte do CSS. Vou regressar aqui e vou colar aqui o CSS do Bootstrap. Agora vou agarrar aqui nesta parte, vou deixar ficar assim a parte do header e no footer eu vou colar aqui a parte do body do HTML. Como quero também controlar o acesso direto, neste caso vou colocar aqui no footer também esta linha e portanto ela vai impedir que o acesso possa ser feito de forma direta quer ao header, quer ao footer. Vamos ainda adicionar aqui a parte das imagens. Para isso o que eu te sugiro fazer é ir ao repositório do GitHub e dentro da pasta dos Assets Images vais encontrar o Circle e o Times. O Circle é exatamente o que o nome indica, é um círculo, e o Times é um sinal de um X, ok? Ora, agora que selecionaste cada uma das imagens, tu podes fazer o download delas. O download vai ser efetuado para o interior de uma pasta de downloads. Vamos aqui abrir também o Circle, vamos a fazer aqui o download. Vou abrir aqui a pasta para onde eles foram descarregados, ok? Existem já aqui uns downloads anteriores, eu vou ignorar estes dois que descarreguei agora. Vou pegar nestes dois que aqui estão, vou copiar e vou largar no interior da pasta que eu criei do jogo. Neste caso, jogo PHP 2, Assets, Images, e vou colar aqui dentro. Então, neste momento, eu já tenho lá as duas imagens no interior da pasta Images, dentro da pasta Assets. Então, estamos aqui já com a estrutura inicial do nosso jogo. Já temos aqui algumas lógicas, mas obviamente que se agora formos experimentar o jogo, eu vou fazer aqui um localhost. Se eu entrar aqui no jogo 2, nós vamos ter um erro porque não existe o script do start.php. Se bem te recordas, o start começaria por ser um formulário. É um formulário que nós vamos criar aqui para podermos introduzir o nome do jogador 1 e do jogador 2. Então vamos fazer aqui o start.php e neste start nós vamos ter também aquela expressão de controle que foi usada aqui no header e no footer. Eu vou copiá-la daqui, mas no start vamos já deixar ficar aqui preparado para um conjunto de outras regras de negócio que vão ser necessárias implementar. Então vamos deixar ficar assim para já. Então vamos criar aqui por baixo a parte do layout. Então vamos ter um div, container, com uma margem top de 5. Aqui vamos ter uma row. Vamos ter aqui um div.row. Assim. Ponto justify content center.
Ok? Vamos justificar o conteúdo ao centro. E vamos ter aqui uma div.call de 6, que vai ficar centrada, que também vai ser uma card, que vai ter um background secondary, e vai ter um text white e um pathing de 5. Ok. Aqui dentro vamos ter o formulário. Ok? Vou deixar ficar assim. Se eu chegar agora aqui e refrescar, repara como já aparece o formulário. Mas se bem te recordas, o jogo aparecia aqui com um fundo a preto. Ora, para isso, o que é que nós vamos fazer? No nosso header, vamos colocar aqui uma classe no body. Classe é igual a text black, ou melhor, background black, text white. Ok? Então, se eu agora chegar aqui e refrescar, já vais verificar que temos o fundo a preto. Eu vou dar aqui um bocadinho de zoom e vamos trabalhar a parte do nosso formulário. Então, aqui dentro da área do Start, nós vamos criar o nosso formulário aqui dentro. Então, vamos colocar aqui um form, vai ser do tipo post, e dentro deste formulário nós vamos ter 2 inputs e um submit. Ora, em primeiro lugar, eu vou definir aqui qual é a ação que vai ser executada quando eu submeter este formulário. Então, vou colocar que vai ser para o index.php e para o route é igual a start. Significa que quando eu submeter o formulário ele vai exatamente para o mesmo script. Então aqui dentro depois nós vamos colocar a lógica que vai permitir definir a detecção do post. Agora vamos criar aqui o conteúdo do nosso formulário. Eu vou colocar aqui um H3 com uma classe é igual a text center. E aqui dentro eu vou dizer que é o jogo do tic-tac-toe. Ok? Não, desta forma. Agora vamos colocar aqui uma horizontal ruler e vamos começar a definir os dados do player 1, jogador 1. Então vamos ter um div.marginBottom de 3. Aqui vamos ter um label com o form label como classe. Ok? Vai ser para o text player 1. Ok? E vamos colocar aqui jogador 1. Agora vamos ter aqui um input do tipo text. Aqui no nome vamos ter textPlayer_1. Não precisamos do ID, vamos substituí-lo por uma classe que é igual a formControl. Vai ser também required, isto é, vamos obrigar a que seja basicamente preenchido, é isso que se pretende. Bom, feito isto, vamos poder replicar isto que aqui está para o player 2. Então o que nós vamos fazer aqui é alterar para player 2, o name é player 2, e aqui é o jogador 2. Obviamente que aqui o for nós podemos ignorá-lo. O for só faz sentido existir se nós quisermos ter aqui em baixo um ID. Então vamos colocá-lo já agora, não há qualquer problema. Vamos colocar aqui o ID e vou aqui colocar o ID também, mas obviamente para o player 1. Certo? É isto que faz com que o label fique ligado ao input. Agora vamos colocar aqui a parte do submit. Então div.textCenter. Aqui vamos colocar uma margem top de 5. E vamos colocar aqui dentro então um button. Um button que é do tipo submit. Então vou escolher aqui o submit, vou colocar aqui uma classe que vai ser igual a btn dark com um w25 e vou colocar aqui dentro então iniciar jogo. Vamos verificar como é que está a ficar então aqui o nosso formulário. Se eu chegar agora aqui e refrescar, cá está, tic-tac-toe, temos aqui o jogador 1, jogador 2. Nós não vamos ter muitas preocupações relativamente à validação do formulário, ok? Vamos partir do pressuposto que vai ser sempre preenchido. Quando eu clicar aqui em iniciar jogo, o sistema vai-me pedir os dados, se eu colocar aqui esta informação e clicar em iniciar jogo, ele vai-me dizer o seguinte, olha, é preciso teres aqui o 404 porque definiste uma rota que não existe. Isto é, eu coloquei aqui o star, ora, aqui está errado, então aqui tem que ser start. Ok? Ora, se eu colocar ainda assim o start, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer a submissão do formulário para aqui, para esta área. Então eu vou ter que adicionar as regras de negócio que me vão permitir aqui controlar se houve ou não a submissão de um formulário. Então eu vou perguntar if server, opa, não é id, mas sim if server request method for igual a post, então houve a submissão de um formulário. Ora, o que é que eu vou fazer aqui dentro? Vou definir os dados da sessão que me vão permitir preparar o início do meu jogo. Bom, aqui falta colocar um ponto e vírgula. Ok, agora sim, Alt Shift F para formatar tudo. E agora vamos colocar aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui o Set Session Data. Vamos começar por pôr aqui alguns dados na sessão que vão permitir controlar o nosso jogo.
vamos definir data é igual a um array. Vamos primeiro preparar um array e depois no final vamos dizer que session vai ser igual a data, ok? No fecho de tudo isto vamos fazer um start the game. Para iniciar o jogo nós vamos fazer aqui um header, location, vai para o index.php e a route vai ser igual a game, ok? Portanto, temos aqui já a rota definida, temos aqui a definição da sessão, falta-nos definir aqui os dados. Ora, vamos começar pelos dados do player 1. Então nós vamos adicionar que player underscore 1 name vai ser igual ao que vem do post de text player 1. Vamos aqui adicionar mais algumas informações, neste caso aqui não vamos ter esta informação. Aqui está, vamos dizer que o player 1 symbol, qual é o símbolo que ele vai usar, nós vamos dizer que internamente vai ser usado um X maiúsculo. E para o player 2 vai ser um O maiúsculo simbolizando a parte do círculo. Então aqui dentro eu vou ter um score. O score significa que inicialmente o jogador 1 vai ter 0 jogos ganhos. Agora vamos colocar aqui tudo para o player 2. Ora, neste caso para o player 2 só temos que alterar aqui para 2 e aqui vamos buscar o text player 2. Vamos ainda adicionar aqui o game board. Ora, o que é o game board? É o tabuleiro do jogo. O tabuleiro do jogo tem uma estrutura de 3 linhas, cada uma delas com 3 colunas. Então eu vou colocar aqui o game board, vai ser equivalente a um array. Dentro deste array nós vamos ter então um espaço em branco, outro espaço em branco e outro espaço em branco. Agora vou replicar isto 3 vezes. Ora, o que acontece então aqui é que eu tenho o meu tabuleiro onde depois vai aparecer o X, o O maiúsculo e por aí fora, ok? Tudo isto vai servir para eu depois avaliar se o espaço já está ocupado por uma marca do jogador, se o jogador já jogou ou não, se existe alguma combinação que determine quem é o vencedor, etc. Então é isso que vai acontecer aqui. Agora, o que nós vamos fazer aqui, para além do game board, vamos adicionar um game turn e um game number. O game turn vai servir para eu identificar qual é a volta dentro do jogo. O jogo pode ter no máximo 9 jogadas, ok? São as 9 jogadas que aqui estão dentro, as 9 células. Ora, a jogada inicial é a jogada número 1. E vamos também ter aqui o game number, que é a totalidade de jogos já jogados. Ora, obviamente que vai começar no jogo número 1 também. Agora já temos aqui o session data, temos aqui o start game e vai para route game. Ora, quando chega aqui ao route game, o sistema não vai encontrar este game.php. Então vamos criá-lo. Eu vou clicar aqui, vamos colocar aqui o game.php. Vamos colocar a mesma lógica que permite identificar se o script está a ser acedido de forma direta ou não. Queremos impedir que isso aconteça. E o que nós agora vamos colocar aqui é basicamente o seguinte. Vou fazer aqui um eco de pré. E vamos apenas apresentar agora o que é que existe, print R, na sessão, session. Bom, vamos testar então aqui o nosso código. Se eu agora regressar aqui, voltar atrás, temos aqui então, vamos colocar jogador 1 e aqui vamos colocar o jogador 2. Se eu agora clicar em iniciar, repara o que é que aparece na sessão. O nome do jogador 1 diz que o símbolo dele é o X. Aqui temos isto errado, temos que alterar. O jogador 2 também tem um score 0. E depois no game board temos as 3 linhas, que aqui estão ainda vazias, não têm símbolos. Temos aqui o game turn e o game number. Bom, vamos aqui regressar, vamos apenas compor esta parte daqui. Aqui, em vez de ser um X, vai ser um O. Então estamos em condições de continuar a avançar com o desenvolvimento das regras de negócio do nosso jogo. Neste caso, apenas preparamos o início do jogo, vamos passar para a fase seguinte. Nós vamos ainda definir aqui que uma outra variável que é qual é o jogador que vai começar a jogar. Vamos colocar aqui active_player é igual a 1. Vai ser o jogador 1 o primeiro a jogar aqui o nosso jogo, ok? Então depois vamos passar para a parte do jogo propriamente dito, do game. Ora, no game, nós neste momento temos apenas esta parte que diz, ok, eu vou fechar aqui o start, e no game temos esta parte que faz aqui um eco de tudo isto. Bom, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fechar aqui este bloco e vamos colocar aqui, ou vamos construir a parte do layout. Então vou colocar aqui um div, container, ponto margin top de 5. Dentro dele vamos ter um div, ponto row, ponto justify, content, center. Ok?
Aqui dentro nós vamos ter para já um call, div.call, e dentro deste div.call vamos ter um h3.textCenter e vamos colocar aqui o nome do jogo, tic-tac-toe. Vamos colocar aqui uma horizontal ruler e vamos ver o que é que vai acontecer aqui quando refrescarmos. Repara, temos aqui já o título e temos aqui um espaço onde eu vou colocar o nome do jogador 1, o nome do jogador 2 e por baixo de cada um deles o seu respectivo score. Então vamos colocar aqui um div.row. Dentro deste div.row vamos colocar um div.call vezes 2. Vamos criar duas áreas, duas colunas neste caso. Uma para o jogador 1 e outra para o jogador 2. Aqui, para o jogador 2, eu vou colocar um text end, que eu quero colocá-lo lá alinhado ao outro lado, ok? Bom, isto é, de um lado esquerdo, do lado direito. Aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um h3, text, opa, não é um add, mas sim um h3. Vamos colocar aqui com uma classe igual a textCenter. E agora vamos colocar aqui qual é o nome do jogador. Bom, neste caso vamos apenas para já começar por colocar o nome dele. Então vou colocar aqui que o nome está no session e player1, vamos colocar aqui corretamente assim, player_1 name, ok? É isto que vai aparecer dentro do H3. Por baixo deste H3 nós vamos colocar novamente um H3 para colocar o score. Vamos colocar aqui uma classe igual a textCenter e vamos colocar aqui o score. Ora, o score também existe dentro do session. Vamos copiá-lo para aqui e vai ser player1 score. Alt-Shift-F para formatar e agora estes dois valores que aqui estão eu posso copiá-los e colocá-los aqui em baixo porque agora vou substituir apenas pelo player 2. Então vou colocar aqui o 2 e 2. Ora, o que vai acontecer então agora aqui é que se eu refrescar já tenho aqui os dados do jogador 1 e os dados do jogador 2. No entanto, quando eu estiver a jogar o meu jogo e eu já tenho essa informação aqui, qual é o jogador que está ativo, ok? Ele vai aparecer aqui no meu game, aqui não está, ok? Onde é que ele está aqui? Está no start. Ok, no meu start eu já tenho aqui active player igual a 1. Então eu quero aqui colocar a amarelo o jogador que está ativo. Como é que eu posso fazer isto? Dentro aqui da minha classe eu posso querer adicionar o text warning. Ora, se eu colocar isto desta forma, o que vai acontecer é que eu vou colocar aqui a cor do jogador 1 a amarelo, indicando que é ele que vai jogar primeiro. No entanto, eu não posso fazer isto desta forma, tenho que colocar aqui uma regra de negócio. Então, neste caso, eu vou copiar esta parte aqui e vou perguntar o seguinte, vou perguntar ao sistema com um operador ternário a seguinte expressão. Repara, vou aqui remover tudo isto, vou até alargar aqui o espaço do código e vou perguntar assim o seguinte, olha, eu quero imprimir aqui dentro o seguinte, vou seguir aqui uma lógica que te vai permitir perceber isto melhor. Eu quero imprimir isto que é o text warning, só que eu quero imprimir isto de uma forma condicional, isto é, caso o utilizador ativo for o jogador ativo for o 1 ou o jogador ativo for o 2. Então eu vou colocar aqui assim, se o server, ok, active underscore player for igual a 1, então ele coloca o text warning, caso contrário ele coloca uma string vazia. Ora, esta regra que aqui está vai também aplicar-se aqui para baixo para o jogador 2. Então vamos aqui, ok, acho que falta aqui qualquer coisa, falta-me aqui fechar esta parte daqui, vamos colocar aqui, fecho assim, ok? Agora sim, isto é, eu tenho aqui a classe toda, ok? Vou remover daqui, tenho a classe textCenter que depois lá no interior tem este operador ternário que me vai colocar o text warning ou não. Então vamos fazer exatamente o mesmo tipo de implementação, mas desta feita aqui para o jogador 2. Então vou colocar aqui um espaço e aqui vou colocar, se o jogador for o 2, então ele vai tornar o jogador 2 como amarelo. Se eu agora chegar aqui, quando eu refresco, opa, ele diz-me aqui que há um problema, há aqui um código que está a mais. Vamos então verificar aqui, ok, nós temos aqui o class, textCenter, ok, aqui temos tudo certo. Ora, o que é que está errado aqui? Vamos aqui olhar um bocadinho melhor para o nosso sistema. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Ele diz que na linha 13 e na linha 17 existe aqui umas aspas a mais. Ele está-se a referir a estas aspas, mas muito sinceramente não estou a perceber porque é que ele está a referir aquelas aspas daquela forma.
Vamos aqui verificar se conseguimos resolver isto rapidamente. Eu penso que aqui o problema eventualmente está relacionado com o facto de não existir este section player. Então nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos aqui regressar novamente ao início do jogo, ok? E agora vamos colocar aqui o jogador 1 e o jogador 2. Quando eu iniciar o jogo, ok, repara como o jogador 1 já aparece aqui. Aqui continua a aparecer um código errado. Vamos aqui verificar então o que é que está a acontecer. Nós temos aqui Active Player. Eu vou copiar esta informação que aqui está. Ok, vamos copiá-la daqui e vou colá-la aqui dentro. Ok. Existia aqui qualquer coisa relacionada com o texto. Agora, se eu agora refrescar, já temos aqui, ok, jogador 1, jogador 2. Obviamente que estão a aparecer os dois amarelo, porque como eu copiei, não coloquei aqui esta lógica do 2. Então, se eu agora refrescar, é o jogador 1 que está ativo. Bom, vamos então avançar agora com o resto do código. Neste caso, nós colocamos aqui então os dados dos jogadores. Eu vou colocar aqui uma horizontal ruler, que vai permitir aqui já apresentar um separador. Aqui em baixo nós vamos colocar então a parte do nosso quadro de jogo, ok? Então é isso que nós vamos fazer já aqui dentro. Para isso a nossa lógica aqui vai ser um bocadinho mais complicada do que é normal. Isto é, nós aqui dentro iríamos criar então uma grelha com 9 células. Uma tabela, uma espécie de uma tabela com 9 células. Mas vamos fazê-lo da seguinte forma. Vou abrir aqui um bloco de PHP e vou dizer o seguinte. Por cada linha e a row começa no 0 e enquanto a row for menor ou igual a 2, já vais perceber tudo isto. E vamos colocar aqui o row em incremento. O que é que vai acontecer aqui? Vamos colocar aqui um and for. Então, ele vai percorrer cada uma das linhas. Ora, vou colocar aqui pseudocódigo só para perceber que cenário é que nós estamos aqui a falar. Eu tenho uma estrutura deste tipo. Ok? Então, eu tenho linhas e dentro de cada linha tenho 3 colunas. Ok? Então, para isso o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Por cada linha eu vou criar uma linha de HTML. Então, vou colocar um div.deflex.justify content center. Então, este div vai servir para eu colocar a primeira linha. Agora vamos definir aqui as colunas. Então, eu vou colocar aqui este ciclo. E já vais perceber porque é que eu estou a definir as colunas desta forma. Porquê? Porque eu vou analisar qual é o conteúdo que esta estrutura que está na seção tem. Se ela já tem aqui algum X, se ela tem um O maiúsculo, ou se ela pura e simplesmente não tem texto nenhum. Então é isso que nós vamos analisar aqui, porque eu tenho que sempre, cada vez que a página é refrescada, tenho que também desenhar como é que está o nosso tabuleiro. Então eu vou colocar aqui um for, vamos dizer que call é igual a 0, e enquanto call for menor ou igual a 2, o call vai ser incrementado. Agora, aqui vamos colocar um and for, vamos aqui formatar tudo isto, e o que é que nós vamos colocar aqui dentro? Bom, neste caso, nós vamos ter que apresentar aqui uma tabela, basicamente é uma tabela, mas que nós não vamos construir como se fosse uma tabela. Então eu vou colocar aqui um div.boardCell, é uma classe que nós já vamos criar, e vamos colocar aqui um text center. Okay? E aqui dentro o que eu vou fazer é apresentar para já aqui um X. Bom, o que é este boardCell? Vamos copiar este boardCell e vamos abrir aqui o nosso main.css. Vou colocar aqui o boardCell e aqui o que é que nós vamos ter? Vamos ter aqui a largura, o width, que vai ser 160 pixels. Como vai ser uma célula quadrada, vamos ter também o weight igual a 160 pixels. E vamos ter aqui o border. A border vai ser 5 pixels solid gray. Ok? Então, neste momento, quando eu carrego aqui com estes dois ciclos a minha border, neste caso a minha tabela, perdão, eu tenho aqui um border cell que me vai obrigar a que este X vá aparecer dentro de uma tabela com quadrados relativamente grandes. Então, se eu fizer aqui um hard reload, repara como eu tenho um X a ser apresentado em cada uma delas. Significa que aqui dentro vão aparecer as imagens. Bom, como é que eu faço para testar as imagens? As imagens vão ter que aparecer aqui de forma condicional. Então eu aqui vou ter o seguinte, vou ter um bloco de PHP, que eu vou aqui triplicar, porque vai ser um bloco if, e aqui o if é o seguinte, if session, vamos colocar aqui board game, ou game board, perdão. Se na game board
na row número X e na call número Y for igual a X, isto é, se tiver lá um X maiúsculo, o que é que vai acontecer? Bom, neste caso ele vai carregar uma image cujo source é o assets barra images barra times.png, que é o nome que tem o fecheiro que contém a imagem do X. Caso contrário, o que é que vai acontecer? Se for um espaço, não vai aparecer nada. Então eu tenho que fazer aqui um else if. O else if vai me permitir perceber se aqui dentro, em vez de um X, eu tenho um O maiúsculo, que é o símbolo do jogador número 2. Então aqui eu vou colocar que é o circle. Ok? Então vamos aqui ver o que é que se está a passar. Aqui faltam 2 pontos. Vamos fazer aqui a gravação. Alt Shift F. Ok. Não sei se estou aqui a falhar em alguma parte. Ok, falta aqui o end if. Aqui com ponto e vírgula. Alt Shift F. Ok, vamos verificar agora o que é que acontece. Se eu refrescar tudo isto, não me aparece imagem nenhuma. Como é que nós podemos testar esta lógica? Bom, indo aqui diretamente ao Start. E no Start eu posso colocar aqui um X, colocar aqui um O maiúsculo e colocar aqui um X cá em baixo também. Bom, o que é que vai acontecer? Como o meu jogo já vai ser iniciado com marcas no seu local, então ele vai-me já apresentar estas marcas. Vamos testar isso. Neste caso vou regressar ao início do jogo. Vou colocar aqui o jogador 1, aqui o jogador 2. Quando clico em iniciar, repara como já aparecem estas marcas. Então significa neste momento que eu já tenho a possibilidade de começar a desenvolver esta parte de fazer aqui cliques. Mas como podes observar, eu não posso fazer cliques aqui porque estes elementos são apenas elementos visuais. Eu vou ter que os transformar em hiperligações. Então vamos chegar aqui e vamos fazer o seguinte no jogo. Este div que aqui está vai ser todo envolvido num A-link. Opa, não assim desta forma, A.link. Vamos aqui remover tudo isto e vamos copiar esta parte daqui e vamos colocá-la aqui em baixo. Vamos formatar aqui o nosso código. Ora, esta hiperligação agora vai me permitir fazer isto. Repara, quando eu refresco, eu já tenho aqui a possibilidade de fazer cliques em cada uma destas células. Ora, o que é que eu vou querer fazer aqui? Eu quero, ao fazer o clique, eu quero indicar ao jogo, que vai ter que refrescar a página, qual é o jogador que está a jogar, qual é a coordenada da célula, se é a célula 00, 01, 02 ou assim sucessivamente. Então vamos aqui começar a fazer esta experiência. Aqui nós vamos ter uma ligação relativamente complexa. É o index.php que vai ter uma route que é o game, isto é, há de vir aqui para este jogo, para este script também. Mas adicionalmente vai ter que identificar qual é o jogador que está ativo. Então eu vou colocar aqui player, o jogador, opa, aqui vou ter que separar por um i comercial, que é para dizer que esta é uma nova variável que vai aparecer, e o player vai ser igual a quê? Bom, vai ser igual ao jogador que está ativo. Então eu vou ter que ir buscar à sessão essa informação. Session. E no session eu vou colocar aqui active player. O active player será o 1 ou o 2. Então ele vai definir o valor do player como sendo o active player. De seguida eu vou ter que dizer que quero ainda adicionar mais duas opções. A coordenada x e y. Então eu vou colocar aqui um i. O x vai ser igual a call e ainda o y vai ser igual a row. Ora, o que vai acontecer aqui nos desenvolvimentos deste tipo, com esta complexidade, basicamente eu aqui estou a definir qual é a hiperligação para onde eu quero ir, eu estou a definir que tem uma rota, que é game, tem um player que é o número do jogador que está ativo, tem a coordenada x que há de ser o valor da coluna e a coordenada y que há de ser o valor da linha. O que vai acontecer agora quando fizermos as experiências para irmos colocando estes símbolos dentro da nossa tabela, do nosso quadro de jogo, é que pode haver a necessidade de fazermos ajustamentos, substituirmos isto de um lado para o outro, mas isso com a experiência nós chegamos lá. Então vamos aqui verificar o seguinte, neste momento, repara, não acontece rigorosamente nada quando eu faço aqui um clique. Ora, eu vou ter que avaliar se já existe ou se não existe ainda uma marca, e se não existir, eu vou ter que adicionar a marca que está associada ao jogador com o qual estamos a jogar neste momento. Ora, é isso que nós já vamos continuar aqui a fazer neste exercício. Vamos então fazer o seguinte, vamos regressar aqui à nossa lógica, e cá no topo, quando nós fazemos um clique,
o sistema vai voltar aqui e vai perguntar o seguinte: será que existe na query string uma variável player, um x e um y? Então vou colocar aqui if is set, se está definido na super global get uma coisa chamada player, e eu agora vou procurar também se existe o x e o y, então vou copiar esta parte e vou colocar, e está definida uma coisa chamada x, e está definida uma coisa chamada y, então significa que nós tivemos um clique por parte do utilizador. Ora, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos buscar estes dados que existem nas super globais. Neste caso vamos colocar aqui o player vai ser igual a get the player. Ok? Vamos aqui replicar tudo isto, vamos colocar aqui o y, vamos colocar aqui o x e vamos, aqui é o x e vamos colocar aqui x e y. Aqui desta forma. Então já fomos capturar os dados que nos indicam, ok, quais são os dados do jogador, qual é a coordenada x e y. Ora, o que é que nós vamos primeiro verificar? É se já existe alguma marca naquela coordenada dentro do nosso game board. Então eu vou colocar aqui check if there is already a symbol in the cell. Então eu vou perguntar isto da seguinte forma: se não estiver vazio, ou melhor, se estiver vazio, vamos perguntar assim, se estiver vazio, o quê? No session, vamos colocar isto bem, não é fácil estar a falar e estar a escrever ao mesmo tempo. No session, game board, e agora na coordenada x e y, se estiver vazio, o que é que nós vamos fazer? Bom, aí temos condições de inserir lá o símbolo que nós queremos inserir. Então eu vou definir o símbolo do jogador. Então, defines the symbol of the player. Neste caso eu vou colocar session, game board, que não é bem o define, mas sim vai colocar no nosso game board, naquela coordenada, o símbolo X ou o símbolo O. Então no game board, na coordenada X e na coordenada Y, vai ser igual a quê? Se o jogador for igual a 1, então ele vai colocar um X. Caso contrário, vai colocar um O. Ok? Então é isso que vai acontecer. Ele vai colocar um X ou um O, mas só no caso de não existir nenhuma marca naquela coordenada. Ora, logo de seguida ele vai ter que passar a jogada para o jogador seguinte. O jogador seguinte se for o jogador 1 atualmente, vai passar para o 2. Se for o 2, volta ao 1. Então, neste caso, change the active player. Ora, como é que nós vamos fazer isso? Vamos colocar que na seção o active player vai passar a ser igual a quê? Vai ser igual a, se o player for igual a 1, ele vai passar a ser o 2. Caso contrário, volta a ser o 1, porque o player há de ser igual a 2. Ok? Então, esta confusão toda que aqui está já nos vai permitir ver qualquer coisa. Vamos aqui verificar o seguinte. Repara, eu estou agora a clicar aqui, mas repara que eu estou a clicar e o sistema está-me a colocar os símbolos no sítio errado. Então isto significa na prática que eu tenho aqui as minhas coordenadas mal feitas. Repara, as coordenadas, mas que nós vamos resolver isto de uma forma rápida. Se eu for aqui novamente ao início do jogo e colocar aqui o jogador 1 e o jogador 2, iniciar, eles já vêm com estas marcas que nós já vamos remover, mas era suposto que quando eu clicasse aqui agora, é o jogador 1, portanto será um X, o X seria colocado aqui. Quando eu clico aqui, ele está-me a colocar o X na posição contrária. Então nós vamos ter que resolver essa circunstância. O que eu vou fazer aqui é basicamente regressar aqui ao meu espaço e onde eu tenho aqui a minha hiperligação, em vez de ter aqui call e depois row, vou inverter. Vou colocar aqui a call e vou colocar o row atrás. Então vamos verificar agora se já temos isto a funcionar corretamente. Isto é, eu vou até aproveitar já para fazer uma outra circunstância, que é chegar aqui e vou colocar o meu quadro inicial limpo, porque não é suposto ele ter qualquer tipo de marca. Então se eu agora chegar aqui ao início do meu jogo, eu vou colocar aqui o jogador 1 e aqui o jogador 2. Quando inicio o jogo tenho o meu quadro limpo, eu vou clicar aqui, tenho o X, aqui tenho o círculo, aqui tenho o X, e agora repara como eu já estou a clicar e as informações estão a aparecer de forma correta.
Ora, como podes verificar, nós chegamos a uma fase em que já podemos avançar para a verificação se alguém ganhou este jogo. Então vamos chegar aqui. Em primeiro lugar, eu vou até fazer uma outra circunstância, que é, já aqui no quadro do jogo, eu vou aqui fechar a parte do Start, e no quadro do jogo, eu vou aqui remover isto, já não faz sentido cá estar. Eu vou colocar cá ao fundo um botão que nos permite reiniciar o jogo. Então vou colocar aqui um div.textCenter, com uma margem top de 5, e aqui eu vou colocar um A-link, e este link vai basicamente para o index.php e route é igual a start, para eu iniciar o jogo novamente. Então vou colocar aqui uma classe é igual a btn secondary, vamos colocar aqui um dark, que fica melhor, mais escuro, e com um w25, e vamos colocar aqui reiniciar. Ora, se eu coloquei aqui reiniciar, significa agora que quando eu regresso aqui e refresco, vou aqui reduzir o zoom, eu tenho aqui o reiniciar que me permite voltar ao quadro inicial. Então eu aqui vou iniciar novamente o jogo, ok? E posso reiniciar novamente, sempre que eu assim entender. Existem então 3 resultados possíveis quando estamos a jogar. Ou ganha o jogador 1 porque colocou qualquer coisa deste género, ok? Ou ganha o jogador 2 porque fez exatamente a mesma coisa, mas com o seu símbolo. Ou então quando nós temos, vamos lá ver se eu consigo chegar lá, ok, aqui vamos colocar assim, aqui assim, aqui assim e aqui assim. Quando eu chego a esta fase, o que é que acontece? Ninguém ganhou. Temos um empate. Então nós podemos ter o jogador 1 a ganhar, temos um empate ou temos o jogador 2. Vamos ter que analisar em cada jogada como é que está a situação do jogo. Então vamos regressar aqui, vamos lá para o topo e vamos começar a entrar na parte mais complexa daqui do sistema. Bom, em primeiro lugar eu vou ter que dizer aqui, olha, se houve uma jogada, eu, para além destas variáveis que aqui estão, eu vou querer definir uma chamada winner. Winner é igual a nulo, isto é, não há vencedor nenhum para já. Depois é que eu vou verificar se existe ou se não existe vencedor. Então, quando eu defino aqui qual é o símbolo que vai ser adicionado ao meu tabuleiro de jogo, ao meu game board, de seguida eu posso avaliar se alguém ganhou. Então vou colocar aqui check if the player won. Verificar se o jogador ganhou. Mas atenção que existem outras condições. Por exemplo, vamos verificar se o jogador ganhou e se depois o tabuleiro está todo preenchido e ninguém ganhou. Portanto, vamos aqui seguir isto mais ou menos. Vamos fazer o seguinte. Status, isto é, o status do jogo vai ser igual a quê? Para eu não colocar as lógicas todas aqui, eu vou colocar um check game status. Vai ser uma função para a qual eu vou passar o meu player, o meu jogador. Depois aqui em baixo eu vou ter que avaliar em que circunstância é que veio o status. Se veio o jogador 1 ganhou, se veio o jogador 2, enfim, whatever. Vamos aqui fazer o seguinte, vamos criar esta função aqui em baixo. Então vou colocar aqui function, check game status, player, e aqui eu vou colocar as regras de negócio. Ora, para teres uma noção de quais são as regras de negócio que nós vamos ter que avaliar, eu vou copiar e colar aqui um comentário. Basicamente existem estas 8 combinações possíveis para que o jogador consiga vencer. Ter 3 em linha na primeira, na segunda ou na terceira linha, na primeira, segunda ou terceira coluna na vertical e depois cruzado de cima para baixo ou de baixo para cima. Então é cada uma destas condições que nós vamos ter que avaliar. Como é que nós vamos avaliar isto? Bom, em primeiro lugar vamos definir qual é a marca que está em jogo. Como nós passamos para aqui o jogador, vamos poder definir qual é a marca que nós vamos avaliar, se é o X ou se é o 0, ou neste caso o O. Eu estou a usar o X maiúsculo e o O maiúsculo, ok? Então da mesma forma que eu tenho aqui o X, eu posso ter aqui assim o O, ok? E aqui ganha o jogador 2. Então vamos aqui verificar o seguinte. Eu vou colocar aqui, a marca vai ser igual a quê? Se o player for igual a 1, então a marca a analisar é o X. Caso contrário, vai ser o O maiúsculo, ok? O game board, para tornar as coisas mais fáceis, vai ser igual ao session game board. Como eu vou ter que analisar como é que estão os símbolos do game board, eu estou a trazê-lo para uma variável para não ter que estar a usar sempre esta forma mais comprida de análise. E finalmente vamos dizer que o status vai ser igual a nulo, isto é, a análise inicial diz que não há estado nenhum, não há vencedores por enquanto.
Agora vamos verificar aqui de que forma é que nós vamos definir cada uma destas regras. Então eu vou colocar aqui um if, vamos colocar aqui o seguinte, situação 1, if game, aqui é game board de 0 por 0, isto é, se esta coordenada aqui for igual à marca, vamos colocar aqui assim, for igual à marca, e agora vamos buscar esta informação que está aqui para trás, vamos replicá-la, vamos colocá-la assim, não assim desta forma, mas aqui dentro, ok? Então o que nós vamos aqui perguntar é, se for na coordenada 0, que é a linha, vamos analisar por linha, 0, 0. Esta coordenada daqui é o 0, 1. E a outra é o 0, 2. Então eu estou a avaliar esta circunstância que aqui está. Então, se for igual à marca nas 3 coordenadas, então o que é que temos aqui? Bom, vamos definir aqui que o status é igual a win1. Vamos deixar ficar assim, isto é, o status deixa de ser nulo e passa a ter um valor. No final de todas estas análises nós vamos ter um return do status. E vamos devolver esta informação aqui para este status. E o status depois é que vai verificar se houve um win ou se veio um nulo. Isto é, se veio vazio ou se houve alguma vitória. Ok? Se houve alguma vitória, o que é que vai acontecer? É o jogador que está ativo que ganhou. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Se não houve nenhuma vitória, ainda assim vamos ter que avaliar se o quadro já está todo preenchido e nessa circunstância, não existindo uma vitória, há um empate. Bom, eu agora só vou ter que replicar isto várias vezes. Aqui, na situação 2, eu quero analisar este segundo caso. Então aqui eu vou dizer que é na linha número 1, porque é de índice de base 0, nestas marcas. E aqui vamos colocar, por uma questão de consistência, vamos colocar aqui o win2. Aqui em baixo vamos colocar a situação 3. A situação 3 é esta que aqui está. Então aqui eu vou colocar o índice 2, aqui o índice 2 e ali também o índice 2. Então já tenho estas 3 primeiras analisadas. Vamos analisar agora estas daqui. Então vamos copiar aqui. Okay? Aqui obviamente falta colocar que é o win3. Aqui há de ser o win4. Ora, para ser o win4, como é que vamos avaliar agora isto? Bom, neste caso, eu vou colocar aqui no 0, 0, porque estamos a avaliar esta daqui. Estamos a avaliar esta coluna. Então temos o 0, 0. Depois aqui vamos ter o 1, 0. É a segunda linha na coluna 0. E aqui vamos ter o 2, 0, que é a segunda linha. Vamos colocar aqui corretamente, ok? A segunda linha, mas aqui vamos ter o 0, ok? Então, esta é a condição que vai permitir avaliar esta circunstância que aqui está. Agora vamos passar para a quinta. Então, eu vou aqui replicar isto. Vamos colocar aqui 5. Aqui vou colocar 5. E agora vamos avaliar que aqui nós queremos analisar a linha 0, mas a coluna 1, a linha 1, a coluna 1 e a linha 2, a coluna 1. Vamos replicar isto para irmos para a próxima circunstância. Vamos aqui selecionar isto tudo. Vamos lá fazer isto corretamente, ok? Agora sim, vamos ter aqui o 6. Aqui vamos ter o 6. E neste caso vamos ter aqui a última coluna, que é a 2. Aqui vamos ter a 2 e aqui vamos ter a 2. Então nós já temos aqui até ao caso 6, isto é, tudo isto já está analisado. Falta o 7 e o 8, que são cruzadas. Então vamos aqui duplicar esta parte e vamos tratar primeiro do 7. No caso do 7, o que é que nós vamos colocar aqui? Bom, o 7 vai ter que analisar o 0, 0, o 1, 1 e o 2, 2. Ok? E aqui vamos ter o win 7. E agora, para o 8, que é a última análise, nós vamos ter que inverter isto um bocadinho. Neste caso vai analisar na 0 a linha 2, o 1 e o 2, 0. Okay? Aqui poderia ser até ao contrário. O que faz mais sentido até é ao contrário. Aqui é 0, 2. Ok? E aqui o 2, 0. Bom, o que é o 2, 0? Neste caso estamos a falar de linha 2, coluna 0. Depois o 1, 1 e depois o 0, 2, que é a linha 0, coluna 2. Então nós temos aqui já estas situações todas. Aqui falta colocar só o win 8 e nós vamos receber o status aqui.
Então vamos ver como é que o status veio. Então eu aqui vou verificar o seguinte. If not empty status, isto é, se o status não veio vazio, significa que aconteceu uma vitória de alguém. Então eu tenho que perguntar quem é que venceu. Who is the winner? Quem é o vencedor? Bom, neste caso eu vou dizer o seguinte. Winner, o vencedor, vai ser igual ao seguinte. Se o player for igual a 1, então o nome do vencedor vai ser o nome do player 1. Então eu vou buscá-lo ao session. Player 1 name. Caso contrário, vai ser o session player 2 name. Ok? Então é isto que eu quero aqui ter. Bom, temos ainda que verificar se houve um empate, ok? Isto é, se existir um empate, então nós vamos ter que analisar essa situação. Então aqui o que é que vai acontecer? Eu aqui tenho um vencedor e o vencedor fica definido, ok? Neste caso, se o vencedor fica definido, eu também já posso atribuir a pontuação. Eu vou colocar aqui que o session, e aqui no session eu quero dizer basicamente o quê? Que é o player 1 score, ou então o player 2 score, que vai ser incrementado em uma unidade, certo? Então como é que nós vamos definir aqui isto numa linha só? Eu vou perguntar o seguinte. Vamos aqui remover isto e vou dizer assim. Se o player for igual a 1, então nós temos o player underscore 1 score. Caso contrário, vamos ter o player underscore 2 score. Ok? Isto é, estou a definir a chave desta área da sessão através de um operador ternário. E ele é que me vai determinar qual é o jogador ao qual eu vou adicionar mais uma vitória. Ainda assim, nós podemos ter uma outra circunstância, que é, depois de passarmos por aqui, nós vamos perguntar se chegamos ao jogo, ou à roda, neste caso, ou ao turno número 9, que nós podemos só jogar no máximo até 9 jogadas em cada jogo. Então eu vou colocar aqui o seguinte. Check for a draw. Verifica se houve um empate. Quando é que o empate pode acontecer? É if session. E agora aqui eu tenho game turn. Se o game turn for igual a 9, é a nona jogada, e ainda não existir vencedor, empty winner, então eu tenho um empate. Como é que eu vou fazer aqui? Vou dizer que o winner, a partir daqui, passa a ser igual a empate. Já não é o nome do jogador 1, nem o nome do jogador 2. É simplesmente empate. Então agora eu vou perguntar aqui se ainda assim, depois de ter verificado se havia um jogador que ganhou ou se houve um empate, o winner continua vazio, então eu vou colocar o seguinte. If empty winner, então o que é que acontece? Se continua vazio o winner é porque ainda ninguém ganhou, nem o jogo chegou ao fim. Então eu vou puxar esta informação que aqui está, que vai permitir mudar o jogador para o jogador ativo. Ok? Isto é, vou passar para o jogador seguinte, mas também vou ter que atualizar o game turn. Isto é, eu começo por jogar no movimento número 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, até chegar ao 9. Então eu vou colocar aqui que o session game turn vai ser incrementado em mais uma unidade. Isto é, vou fazer aqui o increment game turn. E com isto eu vou incrementando no sentido de chegar a uma determinada altura em que eu vou ter 9 jogadas, se antes não tiver um jogador que ganhou este jogo. Vamos aqui puxar isto mais acima. E agora com todas estas implementações nós passamos a poder ter aqui um winner que começa por ser vazio, mas que pode a determinada altura ditar que existe um vencedor ou que existe um empate. Então aqui na minha área de apresentação eu vou poder colocar aqui uma condição, que é perguntar se há ou não há um vencedor. Então eu vou perguntar if not empty winner. Se o jogador não estiver vazio, significa que alguém ganhou ou que houve um empate. Vamos colocar aqui um end if. Aqui vou simplesmente colocar um div, ponto text center com uma margem top de 5
E aqui dentro eu vou colocar um H3 para indicar quem é que ganhou. Vou colocar aqui uma classe igual a text center text warning, que é para aparecer o texto amarelo. E aqui vou simplesmente apresentar o texto que vem no winner, o vencedor, que pode por acaso ser um empate. De seguida vou colocar aqui um text center com uma margem top de 5 para colocar aqui um ahref que vai ser um link para passar para o jogo seguinte. Então eu vou colocar aqui index.php, cuja route vai ser igual a game, isto é, vamos voltar para este jogo, mas vou acrescentar uma nova variável chamada next igual a 1, que é para dizer próximo jogo. Vamos colocar aqui uma classe igual a btn success, isto é, o jogo chegou ao fim nesta fase. Vamos colocar aqui um W25 apenas para termos um espaçamento dentro do botão, e aqui vamos colocar próximo jogo. Ok? Bom, vamos testar aqui o nosso jogo neste momento para ver o que é que nos vai faltar implementar. Eu vou aqui voltar ao início, vamos aqui definir jogo 1, jogo 2, vamos clicar em iniciar e agora repare, é o jogador 1 que vai jogar, eu vou colocar aqui, vou propositadamente ganhar com o jogador 1, eu vou colocar aqui, aqui, aqui e agora vou clicar aqui. E repara, já aparece aqui jogador 1, próximo jogo, ok? Há aqui um detalhe que eu quero que tu resolvas, é que se eu agora continuar aqui a adicionar cliques, ele vai continuar a aumentar as vitórias que ali estão. Eu não vou resolver este desafio por ti. Vou-te pedir para que tu próprio procures uma solução para isto. Isto é, depois de ser determinado um vencedor, deixa de ser possível adicionar mais ligações ou mais links aqui. Okay? É isso que tu vais ter que fazer. Esse vai ser o desafio que eu vou deixar em aberto para não teres o jogo completamente feito. Claro que o jogo nunca estará completamente feito, porque poderia ter aqui na fase inicial número de jogos, número de rondas, etc. Mas de qualquer das formas, essa é a parte que eu te vou deixar. Vamos ver aqui, no entanto, o seguinte. Vamos ver o jogador 2 a ganhar. Eu vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui e agora, repara, jogador 2 ganhou. Ok, próximo jogo. O próximo jogo ainda não faz nada. Vamos ter que tratar disso. Então eu vou colocar aqui o jogador 1 e o jogador 2 e agora eu vou tentar fazer um empate. Às vezes não é fácil. Vou colocar aqui os valores. Eu vou colocar aqui o X desta forma. Ok, então eu agora não posso colocar aqui o X, é o jogador 1, então vou colocar aqui. Agora vou colocar aqui o símbolo, mas se eu colocar agora aqui o X, repara que como eu não consegui simular que os dois jogadores empatassem. Então vamos aqui iniciar novamente. Vamos aqui muito rapidamente simular isto, para ver se o empate aparece. Então eu vou colocar, vamos imaginar, ok, vamos colocar aqui um X, aqui a bola, aqui o X, aqui isto, vamos colocar o X aqui, a bola aqui, vamos colocar um X aqui, vamos colocar a bola aqui e agora o X aqui. Ora, isto significa que não vai haver vencedor. E repara, cá está, empate, próximo jogo. E nenhum dos jogadores recebeu nenhuma pontuação. Se eu agora fizer aqui novamente reiniciar, já vamos tratar daquela parte do next, se eu ganhar com o jogador 1, repara, ele automaticamente passa a ter um jogo ganho. Muito bem, estamos então em condições de poder avançar porque já verificamos que as lógicas estão a funcionar. O que é que vai acontecer quando eu clico em próximo jogo? Bom, próximo jogo adiciona ali o next 1. O next 1 vai significar na prática que eu vou ter que limpar o meu tabuleiro, alterar o número do jogador, etc. Fazer aqui um conjunto de opções, neste caso também o game turn voltar a 0, para que o tabuleiro volte a ficar vazio e possas continuar a jogar já no próximo jogo. Então aqui, logo no topo, eu tenho estas instruções que aqui estão. Tenho aqui, se está definido o player, o X e o Y, faz uma coisa. Aqui vai buscar a função para analisar se o jogo acabou. Mas antes disso, se for para iniciar um novo jogo, eu vou aqui fazer o seguinte. Go to the next game. Vai para o próximo jogo. Muito bem. Então eu vou perguntar if is set. Se está definido na super global get a variável next, isto é, independentemente do valor que lá está, neste caso eu usei o 1, mas poderia usar outro valor qualquer, eu só coloquei lá a variável next para dizer que, ok, é para ir para o próximo jogo. Então eu vou fazer aqui um incremento game number. Ok, incremento de game number.
Vamos passar para o segundo jogo. Então, ou o segundo, ou o terceiro, ou assim sucessivamente. Session. Vamos colocar aqui Game Number. Mais. Há uma incrementação. Aqui vamos fazer um reset da Game Number. Não é o Game Number, mas sim o Game Board, perdão. Então vamos zerar o Game Board. Ora, o Game Board existe aqui no nosso projeto, já quando nós fazemos aqui um Start. Isto é, o Game Board está aqui. Então eu vou copiar tudo isto que aqui está, vou aqui fechar e vou regressar aqui, vou colar isto que aqui está. Vou dizer que na sessão o Game Board passa a ser outra vez vazio. Isto é, passa a ser igual a isto que aqui está. Certo? De seguida vou dizer que o Game Turn passa a ser 1. Então vou fazer um reset de Game Turn. Porque vamos começar um novo jogo, então Session, Game Turn, passa a ser igual a 1. Certo? Vamos alterar o jogador. Então Alternate de Active Player. Como é que nós vamos alterar o jogador? Bom, na sessão nós vamos dizer que o Active Player vai ser igual a quê? Se o que está na sessão é 1, então, se aqui é igual a 1, vai passar a ser igual a 2. Caso contrário, passa a ser igual a 1. Certo? Então isto vai permitir dizer, ok, era o jogador 1 que estava a jogar, passa a ser o 2. Se era o 2 que estava a jogar, passa a ser o 1. E finalmente, como não podemos deixar avançar o resto da lógica do código, nós vamos go to the next game. Isto é, ele vai refrescar tudo. Então eu vou colocar aqui um header. E o header vai ter o location, que vai ser o index.php, e que vai ter uma route chamada game. Simplesmente para ele voltar a apresentar o jogo. Vamos aqui verificar se esta regra já está a funcionar. Eu vou aqui reiniciar. Vamos colocar aqui jogador 1, jogador 2. Iniciar. Vamos ganhar com o jogador, que é a forma mais fácil de o fazer. Ganhou o jogador 1. Se eu clicar agora no próximo jogo, repara como já aparece tudo limpo. O jogador 1 ganhou, passou a ser o jogador 2 a jogar e estamos em condições de começar a jogar outra vez. Okay? Vamos aqui tentar ganhar na última rodada. Porque a última rodada, vamos aqui colocar isto desta forma, ok? Eu vou colocar, ok, não deu, certo? Vamos aqui colocar isto desta forma. Eu agora vou colocar aqui um X, vou colocar aqui o círculo e agora na última jogada vai ser o jogador 1 que ganha. Ok, jogador 1, isto é, o facto de ter completado o meu tabuleiro não impediu que eu analisasse que foi o jogador 1 que ganhou e ele teve ali mais um valor. Bom, o que é que faz sentido para concluirmos este exercício? Se calhar colocar aqui o número do jogo e fazer mais um ou outro ajustamento ao nosso código. Como podes observar, nós não estivemos aqui a usar rotas diferentes daquelas que nós definimos. Se eu colocar aqui um teste, o que vai acontecer é isto. Ele diz-me que o 404 não existe. Ora, faria sentido eu estar a desenvolver uma página 404, mas para simplificar as coisas, o que é que eu vou fazer aqui? O AND não existe. Não é usado para nada. E por padrão, em vez de eu ir definir um script, eu vou fazer simplesmente aqui um die acesso negado. Okay? Não existe a possibilidade de ir para outra qualquer rota que não seja o start e o game. E está feito este ajustamento. Dentro do jogo podemos fazer alguns ajustamentos. Neste caso vamos aqui verificar se há algum para fazer. Bom, eu penso que não haverá. Ou melhor, temos um ajustamento a fazer aqui, que é, neste caso aqui em concreto, nós estamos a apresentar os dados do jogador 1 e os dados do jogador 2. Eu vou adicionar aqui uma div.call e nesta coluna daqui de dentro eu vou simplesmente apresentar com um H3, um classe é igual a text center, vou apresentar o jogo número tal, ok? Então vou colocar aqui um span, aqui vou colocar uma classe é igual, vamos colocar aqui text info, por exemplo, para ter uma cor diferente, vamos colocar aqui jogo, número, espaço, e aqui vou colocar um bloco de PHP. Vamos apresentar aqui o valor da sessão. Session, Game Number. Para termos a noção de que já foram decorridos vários jogos, porque no empate nenhum dos jogadores recebe pontos, então nós aqui já vamos ter a possibilidade de ir verificando que há jogadores que estão a receber, ou melhor, que os jogos estão a evoluir. Então repara, se eu agora voltar aqui,
Ok? Vamos aqui fazer reiniciar. Jogador 1, jogador 2, iniciar o jogo. Repara, temos aqui o jogo número 1, ok? Vamos aqui colocar o jogador 1 a ganhar, ok? Quando eu agora clicar em jogo seguinte, já passa para o jogo número 2 e assim sucessivamente. Portanto, como podes verificar, é um exercício muito interessante que tu podes aqui desenvolver, que tem um conjunto de lógicas relativamente complexo, mas que tem como principal objetivo exatamente isso. Não é criar um jogo, que tradicionalmente é um exercício que é muito feito com JavaScript, porque a página não necessita de ser refrescada. Aqui usamos ou recorremos muito à sessão para podermos fazer esse tipo de controle, mas o que importa aqui de facto é desenvolver as tuas competências na área da escrita do código e de ter sempre em mente a sequência de operações que tu deves analisar para tentar determinar um determinado resultado. E é esse o principal objetivo destes exercícios, não é criar um produto final para colocar em produção, mas sim para que tu tenhas a noção de que é necessário ter em atenção um conjunto de regras de negócio para conseguir chegar a este resultado. Mais uma vez agradeço pelo facto de estares a apoiar aqui esta nova metodologia de conteúdo que eu estou a trazer ao meu canal. Deixo obviamente aí a secção dos comentários para que tu coloques a tua opinião sobre este desafio, sugestões para próximos desafios e que eventualmente possas até apresentar um conjunto de incrementos que fizeste a este projeto para que possamos então também ver que tiveste esse interesse em evoluir. Como é óbvio, volto a referir aquilo que eu já referi inicialmente. No meu repositório do GitHub vais encontrar aqui o jogo PHP 02 que contém, mais ou menos grosso modo, o mesmo código que permite atingir este tipo de resultado.